Você está vivendo com uma mentalidade de escassez ou de abundância? Você enxerga a vida como uma batalha para a sobrevivência ou como um terreno fértil para multiplicar dons, oportunidades e relacionamentos? Olá, eu sou Kátia Rios, psicoterapeuta, e aqui nós vamos falar de mais um arquivo da mente próspera, que é o arquivo 9, que está em cima do livro Os Segredos da Mente Milionária. Então, pensa comigo um pouco mais. O próspero, ele tende a pensar assim, eu ganho e o outro ganha também. Mas a mente escassa pensa assim, ou eu ganho ou o outro ganha. Se eu perco, o outro está ganhando. Se eu ganho, o outro está perdendo. É uma mente dicotomizada. E aí nasce o medo, a comparação, os ciúmes e a autossabotagem. Mas escute com muita atenção. Deus não trabalha com escassez. Ele é o Deus que multiplica os pães, os talentos, a força, a coragem e até as oportunidades. Se você sente que está presa em padrões que limitam a sua vida, a sua visão, seus relacionamentos andam travados, se você quer realmente prosperar com propósito, você vai se comprometer em ouvir esse vídeo até o final, porque essa virada de chave pode te libertar de uma prisão invisível, abrir os teus olhos para o que sempre esteve disponível. Deus coloca tantas coisas disponíveis no reino dele dentro de nós, que é uma abundância com propósito. Então, minha amada, meu amado, respira fundo. Vamos agora imergir e desconstruir mentiras e plantar verdades e crescer aqui dentro de nós para podermos florescer. Então, vamos juntas aqui falar sobre o arquivo de prosperidade, o arquivo de mente próspera número 9. Ele diz assim: pessoas prósperas pensam em ganha-ganha. Pessoas de mentalidade escassa pensam eu ganho ou o outro ganha. Eu ganho e o outro perde. Ou eu perco e o outro perde. A mente próspera, ela vive sob o princípio da abundância. Ela vive sobre o princípio da multiplicação, do transbordo. Ela diz para ela, existe o suficiente para todos. Quando eu cresço, eu posso ajudar os outros a crescerem também, porque eu transbordo. Agora, a mente escassa é ao contrário. Ela vive, sabe, embaixo do quê? Do medo da perda. Então, ela pensa assim, se eu ganhar, alguém vai perder. Se a pessoa crescer, foi porque tirou alguma coisa de alguém. E se eu compartilhar, eu vou ficar sem. Então, esse tipo de pensamento, sabe o que ele cria? Competição desnecessária, comparação constante, insegurança, inveja, ciúmes, frustração, tristeza. Agora, o pensamento ganha-ganha, sabe o que ele gera? Ele gera colaboração, rede de apoio, trocas justas e crescimento mútuo. Veja só, a palavra de Deus nos diz em Mateus 22:39 para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Quem se ama e deseja o bem do outro também. O reino de Deus, como eu falei, é um reino de multiplicação, não de escassez. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, todos comeram, sobejou ainda 12 cestos e ninguém ficou sem, ainda transbordou e sobrou. Então, amados e amadas, a mentalidade escassa, ela diminui tudo. Por quê? Ela pensa sempre no menos. Então, ela pensa assim, a fulana está vendendo mais do que eu, então eu vou perder meus clientes. Ela pensa assim, se eu ensinar o que sei, a outra pode me passar para trás. E se der certo para ela? E eu? Não vai dar certo para mim, então eu vou fazer de tudo também para não dar certo para ela. Então ela vive também não para beneficiar o outro, porque ela tem medo ao ver o bem do outro. Agora a mente próspera, ela pensa diferente. Ela vai pensar assim, se a pessoa crescer, eu também posso crescer. Se é possível para ela, é possível para mim. O sucesso dela, a história dela me inspira e me mostra que é possível. Eu posso ensinar o que sei.
E o que é meu, ninguém tira. Amados, toda vez que nós ensinamos o que nós sabemos, nós multiplicamos o que nós sabemos e aquilo vira fruto para nós. Veja, para eu estar aqui com vocês, eu li o livro, mas não só li. Eu risquei, depois eu fiz um resumo e agora estou compilando isso aqui para vocês. Todo esse meu movimento, eu estou ganhando muito mais. E ainda depois eu vou ouvir o que eu falei aí daqui um tempo e eu ganho muito mais em cima disso. Então, eu acabo não sendo subtraído de mim, mas eu acabo ganhando. Então, isso vira bênção para todos. E ao momento de eu ir ganhando isso, compartilhando, isso vai se tornando mais realidade na minha vida. E assim também faça. Quando você aprender, passa para frente. É uma forma disso se tornar mais real para você. Agora eu vou trazer 2 exemplos práticos aqui para vocês ouvirem. Pensa assim, 2 mulheres têm pequenos negócios de artesanato. E uma escolhe seus fornecedores, ou melhor, ela esconde os seus fornecedores porque ela evita apoiar as outras artesãs e vive com medo de perder o espaço dela. A outra não, ela compartilha as dicas, indica colegas, promove colaborações. Qual o resultado que você vê? A primeira, ela tende a se isolar. A segunda tende a crescer com rede de apoio e recebe muito mais do que imaginava. E outra coisa, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Né? Então ela vê um bem coletivo. A mente, os segredos da mente próspera, ela vê o bem de todos, ela não vê o bem exclusivamente seu. E como que a gente pode ver algumas frases chaves para isso? Pensa, além da maré subir, todos sobem junto. Quando você cresce, todas as pessoas que estão ao seu lado tendem a crescer também. Olha, aqui na comunidade Mulheres com Propósito, a gente tem visto muito isso acontecer. Mulheres trocando ideias, compartilhando contato, se apoiando em oração e incentivo, crescendo em conjunto. É um espírito de ganha-ganha, sabe? Por isso que a gente tem que sempre refletir. Agora, reflita um pouco na sua vida. Você anda se comparando ou se conectando? A comparação paralisa, a conexão liberta. Então, você anda se comparando ou se conectando? O livro também coloca alguns princípios de prosperidade, que eu faço as adaptações. E um dos princípios que ele coloca aqui é: cresça até ser maior que seus problemas. Por que tantas vezes os nossos problemas são tão grandes? Porque a gente está muito pequeno. Então a gente tem que começar a crescer até ser maior que os nossos problemas. Olha, muitas mulheres, muitas pessoas cristãs oram para que os problemas desapareçam. Mas o verdadeiro caminho da prosperidade não é se livrar dos desafios, e sim tornar-se maior do que eles. Eu lembro do irmão Otmani, que ele teve um sonho que ele estava navegando num barquinho e tinha uma pedra muito grande aonde ele ia colidir com a pedra. E ele começou a orar a Deus, a orar para tirar aquela pedra do caminho. Mas sabe o que aconteceu no sonho dele? O nível da água aumentou e ele passou em cima da pedra. Então, muitas vezes, o Senhor não vai tirar o obstáculo de nós. O Senhor deseja que nós cresçamos e ficamos maiores do que o nosso obstáculo. Então, o segredo da prosperidade não é evitar os problemas, mas é crescer pessoalmente até se tornar maior do que qualquer adversidade. Ou seja, você não precisa que a vida fique mais fácil. Você que precisa se tornar mais forte, mais sábio, mais sábia, mais preparado, mais preparada. Pessoas que buscam uma vida sem complicação, acabam criando outros problemas. E quais os problemas que elas vão ter? Falta de preparo, falta de clareza, falta de direção, falta de ação. Porque o problema não é o obstáculo em si, mas a forma como você lida com esse obstáculo. Se você tem um grande problema, talvez esteja se comportando como uma pessoa pequena. Essa frase é desconfortável, né? Mas ela é reveladora. Ela mostra como a gente pode crescer emocionalmente, espiritual e mentalmente.
até que aquilo que nos assusta hoje se torne pequeno diante de uma nova maturidade, diante de um adultecer, diante de uma maturidade emocional, psicológica, mental. Então, amados e amadas, a pessoa realmente próspera, abundante, plena, elas são orientadas para a solução. Elas não ficam murmurando nem perdendo energia pensando no que o outro está fazendo. Elas não se limitam a pedir oração e continuar no mesmo lugar, porque só ficam na petição, mas elas agem com sabedoria, elas têm metas, têm sonhos, têm objetivos. Elas focam no que pode fazer e não aquilo que não podem, não têm. Elas procuram ideias criativas dentro daquilo que elas já têm. Elas aprendem com os erros. E elas sabem que orar é o início, mas não substitui o agir. Quantas pessoas só ficam na oração e querem que um raio caia e tudo mude, tá? Então, eu vou dar mais um exemplo aqui que a gente já falou anteriormente. Lembra daquela jogadora canadense na Olimpíada de 2004, a Perdita Felicin, que era a favorita nos 100 metros com barreiras, e ela ali tropeçou no primeiro obstáculo e ali terminou para ela a competição. E depois ela chorou, realmente se frustrou, mas no outro dia ela deu uma entrevista. E o que ela disse? Que ela fez o melhor. Ela deu o melhor dela, sabe? Só que aconteceu aquilo e ela não se colocou como vítima. Ela não culpou ninguém, ela cresceu no meio da dor, dizendo que ela vai aprender com aquilo que aconteceu e vai treinar melhor ainda e voltar melhor ainda. Então, amados, é isso. Os problemas não são para nos derrotar, mas é para nós refletirmos e fazermos melhor, ver aonde podemos fazer as correções, né? Então, a gente vê algo muito prático, por isso que bibliografias são muito interessantes. E também a gente pode ver duas mulheres, né, que eu já até comentei mais ou menos, que elas participam de eventos sobre empreendedorismo feminino. Uma vai sair inspirada, começa a seguir outras mulheres, a outra diz que tudo isso é fachada e o resultado é que ela não avança. Então vocês percebem como realmente a mente escassa, ela procura problemas para não crescer, porque quando essa mente aqui fala, quando essa mulher fala tudo é fachada, prefere ficar na minha, ela prefere ficar na dela, porque a mente dela ganha, perde. Então, se eu ganho, alguém tem que perder. E vice-versa, se eu perco. Então, se ela entrar na outra ideia de todos crescerem, ela ainda não tem a mente para isso, né? Então, veja, nesse arquivo de prosperidade número 9, tem a declaração. Vamos ver a declaração? Olha, eu cresço a cada desafio. Vamos juntas? Eu cresço a cada desafio. Não fujo dos problemas, eu me torno maior do que eles. Vamos repetir? Não fujo dos problemas, eu me torno maior do que eles. Eu me conecto com pessoas que me inspiram e coopero com o crescimento coletivo. Vamos juntos? Eu me conecto com pessoas que me inspiram e coopero com o crescimento coletivo. Agora, eu tenho a mente próspera. Vamos? Eu tenho a mente próspera. Então, vamos agora para a nossa última parte. Quais as ações que nós temos que fazer mediante esse conteúdo que foi trazido? As ações da mente próspera. Pratique o elogio intencional. Sabe, amados, o elogio intencional nos tira de uma mente de escassez, de inveja, de comparação. Então, hoje, escolha alguém do seu convívio que esteja crescendo e elogie com sinceridade. Faça um elogio com sinceridade. Isso fortalece vínculos e cura em nós o espírito de comparação. Você sabia que quando a gente coloca um caranguejo dentro do balde, ele tende a sair. Quando você joga mais de um caranguejo dentro de um balde, eles não saem. Por quê? Quando um está tentando sair,
o outro puxa para baixo. Então existe, amados, no núcleo onde nós vivemos, se nós começamos a nos diferenciar do grupo, porque queremos ter mais conhecimento, ou queremos ser empreendedoras, ou queremos fazer algo que difere daquele grupo onde nós estamos, a tendência do grupo é puxar você para estar no mesmo status que eles. É igual o caranguejo. E isso é difícil para quem quer sair, porque não sente rede de apoio, porque na realidade as pessoas também não entendem que elas fazem isso. Tem pessoas, inclusive, que te amam muito, como seus familiares, e por medo de não ver você se arriscando em algo, eles começam a pôr assim, não faz isso, que é perigoso, isso, aquilo, e puxa você para baixo. Mas por isso que você tem que ter uma visão clara e ir buscando também outros grupos que te fortaleçam. Desde que eu comecei na área do autoconhecimento, na área de gestão, eu comecei lá no iniciozinho como coach, porque eu trabalhava um pouco como coach dentro do hospital. Então, olha, eu tive muitas pessoas o caranguejo puxando para baixo, sabe? Realmente me deixando muito mal, desencorajada. Demorei, inclusive, muito para sair do balde. Hoje eu saí do balde. Tô até um pouco sozinha fora do balde, mas logo eu vou encontrar grupos ali que estão mais dentro daquele conteúdo que eu também trago, da minha forma de pensar. Então, amados, nosso processo de crescimento também envolve fechar alguns ciclos para abrir outros. É uma transição, e é uma transição que eu vou te falar, não é fácil, mas ela é lá no fundo, te vai trazer paz, te vai trazer realmente sai do conflito e entra na abundância. Tá? Então nós temos que estar preparados para tudo isso. Agora, segundo item de ação de uma mente próspera, compartilhe uma dica ou recurso. Pode ser que você pode compartilhar um fornecedor, um curso gratuito, um contato, sabe? Eu vejo assim, muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, compartilham figurinhas de bom dia, boa tarde, versículo. Amados, eu não sei quanto a você, mas para mim isso é um atraso. Porque mal a gente lê, tudo hoje é muito supérfluo, então a gente não para. Então eu prefiro compartilhar talvez um vídeo narrado desse, denso, de mais muitas vezes de 20 minutos, que são poucas pessoas que vão querer ouvir mesmo, mas eu prefiro atrair pessoas que querem coisas mais densas, tá? Pessoas que querem mudanças reais, né? Porque assim, não adianta essas figurinhas, bom dia, boa tarde, isso, aquilo, outro. Isso daí acaba ocupando a nossa mente, o nosso tempo e não traz realmente transformação. Então, compartilhe coisas, recursos que realmente valem a pena, tá? Quem compartilha atrai mais. Agora, terceira coisa de uma ação próspera que você pode estar fazendo: crie uma mini rede de apoio. Encontre 2 ou 3 pessoas com propósito e proponha encontros, proponha conversas. Sabe, amados, eu queria muito ler livros e discutir sobre os livros. Queria ter rodas de conversa sobre livros. Nunca encontrei um grupo para isso, então eu formei o grupo. Hoje nós temos o grupo dentro de Mulheres com Propósito, onde eu estou trazendo para aqui para vocês a reflexão de um livro. Então, isso, eu formei uma rede de apoio, tanto para mim quanto para elas. E, de uma certa forma, me impulsiona a que eu tenho que ter uma disciplina para fazer algo. Tá? Também hoje, eu estou pensando em fazer outras coisas que eu gosto e eu não encontrei nenhum grupo para isso. Eu não vou compartilhar ainda, porque ainda a ideia está sendo gerada. Mas é algo já mais presencial, né? Então, também, outra coisa que eu gosto de assistir filme que tragam realmente conteúdo e mudança de vida. Então, hoje nós temos a cineterapia. Então, assim, encontrem pessoas que têm alguns propósitos semelhantes, junte-se a elas, para vocês crescerem juntas. Amados, é raríssimo a gente encontrar uma pessoa que vai ter afinidades em todos os aspectos, mas busca algumas que têm alguns propósitos semelhantes, tá? Quarta ação de uma mente próspera: treine sua mente para crescer diante dos desafios. Lembra da atleta que a gente falou? Então, da próxima vez que surgir um problema na sua vida, ou no final do dia, sempre faça a pergunta: o que Deus quer me ensinar até aqui? Como posso crescer com isso?
Qual o primeiro passo que eu posso dar hoje ou amanhã? Essas perguntas vão nos tirando da nossa mesmice e vão nos levando a crescer. Veja, amados, nós não precisamos competir para vencer, nem esconder o que sabemos, nem se comparar para se sentir válido, tá? Nós sabemos que Deus nos criou para crescer e para ajudar outras pessoas a crescerem também. Essa é a lógica do reino. Esse é o poder de uma mente próspera. Quando você floresce, você inspira outras pessoas a florescerem também. Se essa mensagem está falando com você, e se algo aí dentro de você está queimando, te despertou, e se você quer continuar nessa jornada de transformação com base, com alicerce na palavra de Deus, venha conhecer a comunidade Mulheres com Propósito. Aqui você vai encontrar um espaço seguro para curar suas emoções, desenvolver a sua mente, fortalecer a sua fé e praticar as ações da mente próspera. Porque nós temos conteúdos profundos, mentoria, orações, trocas de ideias e mulheres aqui como você, que desejam viver com clareza, leveza, direção e com foco no nosso Deus. Aqui embaixo na legenda tem o link da comunidade Mulheres com Propósito e você não precisa mais andar sozinha, tá? E nem viver aquém do seu propósito, você já tem aqui a comunidade. A palavra de Deus em Provérbios 27:17 nos diz assim: com o ferro se afia o ferro. Assim, vou parafrasear, uma mulher afia outra mulher. Então, a comunidade vem nos afiar, vem nos deixar mais próxima ao nosso propósito realmente de vida. Nos vemos, sabe aonde agora? Na comunidade Mulheres com Propósito e até o nosso próximo episódio.